Bom dia, queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês em mais um programa Saúde e Espiritualidade Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e hoje nós estaremos dando continuidade à nossa série de programas que aborda sobre as curas de Jesus. E hoje nós estaremos falando sobre um episódio de cura em que Jesus participa, que é do endemoniado gadareno. O que conta os evangelhos a respeito desse episódio? Contam os evangelhos que Jesus teve contato com este rapaz, com este homem, que vivia numa condição bastante difícil, dia e noite, de uma maneira completamente perturbada. Ele se apresentava de uma maneira bastante agressiva, ele não respondia ao comando de ninguém, né, à ordem de ninguém. Muitas vezes precisava ser amarrado, tanto nas mãos quanto nos pés, para poder ser contido diante daquela agressividade, diante daquela impulsividade. Um indivíduo que se mostrava muito semelhante ao que nós vemos, por exemplo, hoje com doenças, com pessoas que são portadoras de doenças psiquiátricas, principalmente as chamadas psicoses, aquelas doenças como, por exemplo, a esquizofrenia, ou outras modalidades de psicoses que nós vemos na atualidade. Obviamente que naquela época de Jesus não se tinha um conhecimento acerca de enfermidades como essas, elas não eram bem descritas como são na atualidade. De forma que nós não sabemos se este homem, se esse indivíduo que se apresentava dessa forma, ele era ou não portador de uma doença física. É uma doença que já estava instalada no seu corpo físico, ou seja, já se manifestava, mesmo sendo uma doença mental, mas já se manifestava com alterações orgânicas relevantes. O fato é que quando esse indivíduo entra em contato com Jesus, ele muda completamente o seu comportamento. Ao invés dele se manifestar naquela forma agressiva, naquela forma impulsiva, como ele sempre fazia, ele acaba se colocando diante de Jesus de uma maneira, vamos dizer assim, bastante dominada, como se Jesus pudesse, tivesse esse poder para dominar. E ele então questiona Jesus, diante da presença do mestre Nazareno, dizendo assim: "O que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, não me atormentes." E Jesus respondia para ele, "Espírito impuro, sai do homem." E pergunta-lhe: "Qual o teu nome?" E aí ele responde: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." Esse é um diálogo bastante interessante, porque ele deixa claro para nós que Jesus estava diante de um indivíduo que certamente sofria um processo de obsessão. Nós já tivemos a oportunidade em programas anteriores de poder discutir um pouco sobre a obsessão, que é um problema bastante frequente entre nós, embora ele muitas vezes não seja a única causa dos problemas que nos afligem a saúde, mas muitas vezes eles são agravantes. Por isso que neste caso nós não temos como saber se esse indivíduo tinha algum problema realmente de ordem mental, de ordem psiquiátrica, e se agregava isso a um processo obsessivo, como muitas vezes nós observamos. Quem trabalha no atendimento fraterno nas casas espíritas, nas reuniões de desobsessão, muitas vezes vão observar isso. Se nós formos muitas vezes em serviços que fazem atendimento de pacientes com doença psiquiátrica, nós vamos encontrar isso. Existem hoje no Brasil muitos hospitais espíritas que atendem pessoas com doenças psiquiátricas, e muitas vezes a gente vai encontrar essa dupla ação, ou seja, você tem um indivíduo que sofre de uma doença psiquiátrica e se sobressai também ali um processo obsessivo. Obviamente
esses espíritos que se encontram desconectados das leis divinas, que se encontram infelizes, em sofrimento, muitas vezes trazendo consigo revolta, muitas vezes trazendo consigo ódio perante aquela pessoa que no passado pode ter lhes causado algum dano, desejando-lhes o mal, desejando-lhes muitas vezes reaver aquelas contas que foram adquiridas no passado. Eles acabam exercendo essa ação negativa sobre o indivíduo que está ali já portando algum problema de saúde, e eles aproveitam esta fragilidade que a pessoa apresenta. Então, neste caso, que é relatado nos evangelhos, nós não temos os detalhes para saber se nós estamos diante disso, diante de uma pessoa que tem as duas condições, a doença psiquiátrica e a obsessão, ou se nós estamos diante de uma pessoa que apenas apresenta obsessão, porque essa também é uma possibilidade. Há pessoas que não têm doença psiquiátrica, mas apenas estão sobre um processo obsessivo. Se nós formos classificar, mediante aquilo que Kardec nos propôs, o processo obsessivo em obsessão simples, em fascinação ou subjugação, nós poderíamos dizer que este indivíduo aqui, relatado nos evangelhos, ele apresenta um processo de subjugação, ou seja, aparentemente ele não tinha controle algum sobre si mesmo. Ele estava completamente à mercê da ação desses espíritos, provavelmente por um processo obsessivo que já devia existir há muitos anos, que já estava ali levando aquele indivíduo a essa completa exaustão dos recursos próprios, de maneira que ele perde as suas forças, ele perde a sua capacidade de controlar a si mesmo e fica completamente subjugado. A subjugação também aparece muitas vezes na literatura espírita como possessão, ou seja, aquele indivíduo que está completamente envolvido e dominado por aquele por um espírito ou por mais de um, como a gente vai ver aqui, né? André Luiz, por exemplo, nas suas obras, usa muito a palavra possessão para designar esse tipo de processo obsessivo. E o que é interessante também a gente anotar neste caso aqui é que Jesus pergunta o nome. Obviamente que Jesus, na sua capacidade, na sua grandeza espiritual, nas suas percepções, que devia enxergar muito além do que este mundo físico, sabia que com aquele indivíduo não havia apenas um espírito exercendo o processo obsessivo, mas havia um grupo de espíritos fazendo isso. E não é à toa que Jesus questiona aquele indivíduo qual era o nome, ou seja, ele está ali como um dialogador, está, por exemplo, numa reunião mediúnica, conversando com aquele espírito que se comunica. Estava Jesus ali dialogando com estes espíritos e ele pergunta qual é o seu nome, e ele responde: meu nome é Legião, porque somos muitos. E isso acontece muitas vezes. Muitas vezes a gente vai ter pessoas que sofrem processos obsessivos e que esse processo obsessivo ele não é exercido apenas por um único espírito, mas por um grupo de espíritos. Por que isso pode acontecer? Isso pode acontecer porque pode ser que aquele indivíduo tenha causado mal a um grupo de pessoas, e às vezes não é um indivíduo único, e aí todos aqueles indivíduos podem estar ali desejando, querendo reaver as contas com aquele indivíduo, mas a gente também pode ter às vezes um espírito que deseja ali o mal e que acaba angariando, acaba reunindo outros que possam ter desejos e que certamente têm desejos e sintonias semelhantes, mas que o ajudam sem que tenham um envolvimento direto com aquele indivíduo que está sendo obsediado. Então isso pode acontecer. A gente encontra vários relatos na literatura espírita de situações como essa, e quem trabalha nas reuniões de desobsessão sabe que isso é uma realidade. Fato é que este pode ser um problema de saúde que muitas pessoas apresentam. Então, sejam aqueles que têm doença psiquiátrica, sejam aqueles que não têm a doença psiquiátrica, mas apresentam um processo obsessivo, isso obviamente causa um transtorno imenso na vida do indivíduo. Por quê? Porque todo o processo de obsessão, ele leva a pessoa a uma perturbação emocional muito grande, e ela precisa ser tratada. Então, neste relato daqui,
Jesus então estava diante de um homem que sofria um processo obsessivo. E o que é interessante aqui é que a simples presença de Jesus já era o suficiente para afastar daquele indivíduo todos esses espíritos que estavam causando-lhe a perturbação. E foi o que aconteceu. Então, só a presença de Jesus, e vejam que Jesus já chegou impondo, espírito impuro sai do homem, ou seja, ele já chegou dando esse comando para que esses espíritos se afastassem, eles saíssem dali, e pudessem deixar aquele homem que, obviamente, após esse afastamento desses espíritos, esse indivíduo fica, ele retoma, ele respira, vamos dizer assim, ele consegue retomar o controle de si mesmo. Muito importante, como a gente já comentou quando a gente discutiu sobre obsessão, que quando a gente tem um processo obsessivo, a gente precisa, a gente vai fazer esse trabalho para com os desencarnados que estão exercendo a obsessão, ou seja, que são os obsessores, mas ao mesmo tempo a gente também tem que agir sobre o obsediado. Esse obsediado, ele precisa ser tratado. E tratado em que sentido? Tratado no sentido emocional. Se ele mantiver os mesmos comportamentos, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, o que vai acontecer? Você afasta os espíritos por um período, mas daqui a um tempo eles vão voltar. Por quê? Porque no processo de obsessão existe uma sintonia, existe uma ligação muito forte entre o obsessor e o obsediado. E essa ligação ela precisa ser rompida, é um circuito mental que se estabelece por pensamentos comuns. Então, muitas vezes, aquele que está exercendo o processo obsessivo deseja, por exemplo, tem ódio, tem desejos de vingança para com o obsediado, ao mesmo tempo que muitas vezes o obsediado traz consigo um sentimento de culpa perante aquele obsessor que é alguém que ele causou mal no passado. Então isso faz com que esse circuito não se feche, não se abra, quer dizer, ele está sempre mantendo aquela relação muito íntima. Então, para que ele possa ser rompido e pare de haver esse processo doentio, é preciso que se trate o obsediado de maneira a ele modificar os seus pensamentos, modificar os seus sentimentos, modificar as suas atitudes, porque isso vai permitir com que ele modifique o seu padrão mental e ele não se sintonize mais com aqueles espíritos que estão lhe causando algum grau de perturbação. Kardec, ele traz para a gente, só para reforçar essa ideia, que isso a gente vai encontrar num texto do Livro dos Espíritos, na questão 466, ele traz o seguinte: quando as más influências agem sobre ti, é que as atraís pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em tua ajuda no mal quando tens vontade de praticá-lo. Eles não podem te ajudar no mal, senão quando queres o mal. Então esse trecho que os espíritos respondem a Kardec, a questão 466, deixa claro isso para nós. Quer dizer, essa ligação ela só existe quando nós aqui encarnados desejamos essa conexão. Então os nossos pensamentos estão ligados. E como nas curas de Jesus, em todas elas, essa daqui também vai ao encontro disso, porque Jesus sempre deixava muito claro, quando ele participava de um processo de cura, quando ele dizia para cada um que a tua fé te curou, ele sempre reforçava aquele indivíduo que você está curado, mas tome cuidado para não caíres mais no erro, ou seja, não peques mais, para que não aconteça algo pior, para que o seu problema não retorne. Por que Jesus sempre alertava isso? Ele alertava querendo indicar assim: olha, aproveite esse período que você adoeceu para você refletir e modificar os seus pensamentos, modificar os seus comportamentos. Se assim você não fizer, você recai
nos seus problemas. Isso vale tanto para as doenças físicas, ou seja, as doenças que se manifestam nos diversos órgãos do nosso corpo, seja para as doenças de ordem emocional, para as doenças psiquiátricas, que também terão o mesmo efeito. Se a gente não procurar essa modificação, não procurar essa mudança, nós não conseguiremos nos libertar deste processo. Então fica aqui para nossa reflexão este ensinamento, mais este aprendizado que Jesus nos deixa, nos reforçando que para nós alcançarmos a nossa saúde, a saúde integral, nós precisamos, acima de tudo, cuidar da nossa alma, cuidar daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. E para isso, nós temos muitos recursos, como a prece, que nos auxilia, a leitura edificante, que vai nos auxiliar, a prática do bem, que nos conduz a manter o nosso pensamento sempre voltado a fazer o bem e a desejar o bem das pessoas, ferramentas que são essenciais para o nosso crescimento e aprendizado espiritual. Que tenhamos todos um ótimo domingo, uma ótima semana.